Ó, gente, eu espero que esteja todo mundo bem, que a família esteja bem, né? E vamos lá para mais uma aula, continuando nossos estudos. Hoje nós vamos falar de métodos de separação de misturas, ok? Então, vamos lá. Antes de falar dos métodos propriamente, né? Vamos falar um pouco sobre as substâncias puras e as misturas. Nós estudamos, né, anteriormente, quando a gente viu a tabela periódica, nós vimos que existem vários elementos químicos, que esses elementos químicos, eles são constituídos por átomos que são iguais, né? Bem, hidrogênio, são átomos iguais de hidrogênio, né? O oxigênio, eu tenho átomos iguais de oxigênio. E por aí vai. Então, esses átomos iguais constituem os elementos químicos. Esses elementos químicos, eles se combinam para formar as substâncias. Quando eu tenho átomos todos iguais, por exemplo, no gás hidrogênio, eu tenho apenas a ligação entre átomos de hidrogênio. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho uma substância simples, pura simples. Por quê? Porque eu tenho apenas átomos iguais, átomos de hidrogênio. Quando eu analiso, por exemplo, o gás oxigênio, eu tenho uma substância pura simples. Por quê? Porque no gás oxigênio eu tenho apenas átomos de oxigênio. Agora, esses átomos, eles podem se ligar de maneira diferente e formar substâncias puras compostas. Então, quando é que eu vou ter uma substância pura composta? Quando eu tenho átomos diferentes fazendo essa ligação. Então, o hidrogênio, quando ele se liga com o oxigênio, ele pode formar água. A água vai ser o quê? Uma substância pura composta. Isso eu estou falando da água pura, certo? Porque, por exemplo, a água que a gente bebe, ela é uma água que ela vem adicionada de sais minerais, então ela não é uma água pura, né? Além do hidrogênio e do oxigênio, ela tem os sais minerais, então ela não é uma substância pura. Então, gente, a substância pura, eu vou ter moléculas iguais, aquela substância vai ser formada pelas mesmas moléculas. Quando essas moléculas forem de átomos iguais, essa substância pura é simples. E quando nessa molécula tem átomos diferentes, essa substância pura vai ser composta, certo? As substâncias puras, elas têm propriedades físicas constantes. Por exemplo, eu tenho ponto de fusão, ponto de ebulição determinado para elas, né? Agora nós vamos falar de misturas. O que é uma mistura? A mistura vai ser quando eu tenho moléculas diferentes. Como eu falei, né, no caso da água que a gente bebe. A água que a gente bebe, ela é formada pelas moléculas de água mais as moléculas dos sais minerais. Então, eu vou ter moléculas diferentes. Eu não vou ter apenas as moléculas de água, certo? Se eu pegar uma aliança de ouro, a gente fala que é ouro, né? Mas na liga não tem só ouro, tem ouro, prata e cobre. Então tem moléculas diferentes. Eu posso ter isso, detalhe, eu tô falando do ouro 18 quilates, viu? Porque eu também posso ter a barra de ouro pura, né? Eu tô falando do ouro 18 quilates. Então eu vou ter uma mistura onde eu tenho moléculas diferentes que estão ligadas. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando é que a minha mistura é homogênea e quando ela é heterogênea? Homogênea quando ela tem uma única fase. As propriedades dela são todas uniformes. Eu pego água e, por exemplo, coloco sal dentro ou álcool. Eu vou conseguir identificar onde está o sal, onde está o álcool dentro da água? Não. Ele vai ficar totalmente uniforme.
não é? Isso daí diz o quê? Que ali eu tenho só uma fase. Eu só tô vendo uma fase. Então, ela é uma mistura homogênea. Eu tenho moléculas diferentes. No caso, né? Tenho moléculas de água, moléculas de sal, ou moléculas de água e moléculas de álcool. Eu tenho moléculas diferentes, mas eu só vou visualizar uma coisa. Então, eu digo que essa mistura é homogênea. Agora, se eu pegar essa mesma água e derramar um pouquinho de óleo, eu vou conseguir identificar onde está a água, onde está o óleo? Vou. Por quê? Porque ela vai formar uma mistura heterogênea. E aí, no caso, eu digo que eu tenho duas fases, porque eu consigo ver a fase da água e a fase do álcool, certo? Então, quando eu falo de fase, é aquilo que eu estou conseguindo visualizar, certo? Por exemplo, se eu colocar um copo com água e gelo, eu tenho uma mistura homogênea. As moléculas são... eu tenho uma substância pura, né? As moléculas são todas iguais, mas eu tenho duas fases, porque eu tô vendo água e tô vendo a fase gelo, certo? Então, prestem atenção nisso. Agora, se eu pegar e colocar, tem lá, né? A água e o gelo. Aí eu vou adicionar areia. Eu vou ter quantas fases? Vou ter 3 fases. E eu vou ter uma mistura o quê? Heterogênea, ok? Então, prestem atenção na diferença entre substância pura simples, aquela que é formada por um único tipo de átomos, substância pura composta. As moléculas são todas iguais, mas tem átomos diferentes. E as misturas, que são quando eu tenho moléculas diferentes. E essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas, quando ela tem uma única fase, e heterogênea, quando eu consigo visualizar mais de uma fase. Então, vamos lá agora dar uma olhadinha, né, nos métodos de separação de misturas. Nessa tabela, né, eu coloquei os métodos, qual é o tipo de mistura que eles separam, né, e em que ele se baseia. Então, para começar, nós vamos falar das misturas heterogêneas. Heterogêneas, aquela que eu consigo visualizar que eu tenho fases diferentes. Então, quando eu tenho duas misturas de sólidos, certo? Só que esses sólidos, eles têm densidades diferentes. Por exemplo, uma mistura de areia e serragem. Como é que eu vou conseguir separar a areia da serragem? Eu vou usar um método chamado de sedimentação fracionada. Em que consiste esse método, gente? Eu vou adicionar água. A serragem é leve, ela vai ficar na parte de cima. Já a areia, né, por ser mais densa, vai ficar embaixo. Então, a areia vai fazer com que haja uma separação da areia e da serragem. Então, eu posso, né, retirar ali a serragem que está de cima e depois fazer a decantação e separar a água da areia. Então, esse método onde eu adiciono a água para separar dois sólidos que têm densidades diferentes, eu chamo de sedimentação fracionada, certo? Outra mistura onde eu tenho sólido mais sólido. Só que nesse caso, a diferença dos sólidos não vai ser da densidade, mas da solubilidade. Eu tenho um sólido que se dissolve num solvente e o outro não se dissolve. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de areia e sal, a areia não vai se dissolver na água, mas o sal se dissolve. Então, o que eu faço para separar a areia do sal? Eu uso a dissolução fracionada. O nome já está dizendo, dissolução fracionada. Por quê? Porque ela vai dissolver uma fração. Ela não vai dissolver o total, ela vai dissolver parte daquilo dali. Então, no caso, ela vai dissolver o sal.
certo? Então, eu adiciono a água, o sal vai ficar dissolvido na água e a areia vai ficar separada. Então, eu posso virar, separar a água com sal, que vai ficar num canto, e a areia vai ficar no outro canto, certo? Mais tarde a gente vai ver como separar a água do sal. Então, esse método aí é a dissolução fracionada. O próximo método, eu vou ter também sólido com sólido. Só que nesse caso, a característica entre os sólidos é que um vai apresentar magnetismo. Um dos dois sólidos apresenta magnetismo. Por exemplo, se eu tiver limalha de ferro junto com enxofre. Então, a limalha de ferro ela tem um magnetismo, já o enxofre não tem. Então, eu vou utilizar a separação magnética. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um ímã e vou aproximar. Esse ímã vai atrair toda a limalha de ferro. O enxofre, como ele não tem essa propriedade magnética, ele não vai ser atraído. Então, eu consigo separar a limalha de ferro do enxofre através da separação magnética, certo? Outro tipo de separação envolvendo mistura heterogênea, mas nesse caso eu vou ter um sólido e um líquido misturado, certo? A característica, né, é que esse líquido ele vai poder atravessar um material poroso e o sólido não. Ele vai ter um tamanho maior, podendo ser retido em um filtro. Então, nesse caso, que eu tenho essa diferença, eu posso usar a filtração. Presta atenção, a filtração é usada quando eu tenho sólido e líquido, aonde o líquido vai passar pelos poros e o sólido não, vai ficar retido. Exemplo, água mais calcário. Então, eu adiciono a água, passo a mistura pelo filtro, a água vai passar pelo filtro, o calcário vai ficar retido no filtro, fazendo a separação. Para afinar a separação de misturas heterogêneas, né, eu vou ter a separação que pode ser entre líquido e líquido ou líquido e sólido, utilizando a decantação. Na decantação, a separação de cada uma das fases vai ser espontânea, ou então pode ser feita com uma centrífuga, certo? Como é que vai acontecer? Por exemplo, se eu tiver dois líquidos, água e óleo, basta deixar lá, né, que espontaneamente eles vão separar. A água vai ficar embaixo, o óleo vai ficar em cima, por ter uma densidade menor. Ou, por exemplo, a água e a terra, né? Se eu peguei ali, tá tudo misturado ali, mas eu deixo lá descansando. E aí, com o tempo, a terra vai cedendo, né? Vai ficando embaixo e a água vai se separando. Então, esse é o método da decantação. A decantação, ela pode ser acelerada através de uma centrífuga, que eu posso até chamar esse método de centrifugação, certo? Então, eu vou utilizar a decantação ou a centrifugação quando eu tiver uma mistura heterogênea. Eu consigo ver as duas fases de líquido com líquido ou de líquido com sólido, certo? Então, na centrífuga é um aparelho em que ele vai girar e aí com a força centrífuga ele empurra, né, aquela parte que é mais densa para o fundo, né, e a outra parte que é menos densa vai ficar para cima. Então separa dentro do frasquinho do tubo de ensaio, vai ficar separado através da ação da centrífuga. E para finalizar, nós vamos falar sobre a separação de misturas homogêneas, aquela que eu não consigo ver as fases, né? Quando eu tenho líquido e sólido, eu posso fazer uma destilação simples. Ela vai ser feita, né, usando o ponto de ebulição. Para isso, gente, é preciso de um aparelho de destilação. Então, eu posso utilizar isso, como eu falei no início, né, que a gente ia ver como separar a água do sal. Então, eu posso usar para separar a água do sal, ou a água do mar,
certo? E a destilação fracionada, quando eu tenho misturas de líquidos que tem também diferentes pontos de ebulição. Eu vou utilizar os pontos de ebulição para fazer essa separação. E aí eu tenho que usar uma aparelhagem de solução fracionada, de destilação fracionada. Vamos ver aqui um pouquinho aqui na frente. Aí eu tenho a aparelhagem da destilação simples. Então, aí no meio, né, eu tenho o balão de destilação, onde tem a solução. Eu vou submeter ele a um aquecimento. E aí o líquido que tem menor ponto de ebulição, ele vai subir, né, por esse tubozinho aí do balão de destilação e vai entrar nesse canozinho aí comprido aí, parece uma lâmpada, né, que a gente chama de condensador. Dentro do condensador, gente, esse vapor vai entrando em contato com as paredes do condensador e ele vai voltando ao estado líquido. E aí é recolhido nesse becker, né, aqui do outro lado, certo? Então, aí é a destilação simples. Na destilação fracionada, eu tenho mais ou menos a mesma estrutura, só que aí no caso eu preciso de um termômetro. Por quê? Porque as substâncias puras, elas vão ter uma ebulição numa temperatura determinada. Então, a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega no ponto de ebulição daquele líquido que tem o menor ponto de ebulição, então a temperatura vai se manter constante até que todo esse líquido evapore, passe pelo condensador e seja recolhido lá no Ellermeyer, certo? Quando a temperatura aqui começar a subir, quer dizer que o outro líquido começou a esquentar. Então, aí você para, porque eu já recolhi toda a primeira substância no Ellermeyer. Se tiver, por exemplo, 3 líquidos, então eu coloco um outro Ellermeyer para recolher o próximo líquido. E assim eu vou fazendo a destilação, né, de todos os líquidos que tem, controlando através do ponto de ebulição. É assim que faz, por exemplo, a destilação fracionada do petróleo, para obter o gás de cozinha, para obter a gasolina, né, para obter os vários derivados do petróleo, através da destilação fracionada. Então é isso aí, gente, certo? Deem uma olhada no livro, lá tem fotos bem ilustrativas sobre cada método de separação, né? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, tchau, tchau.